Levante as suas mãos novamente para o céu, com o seu pensamento em Deus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Diga bem alto, glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Abra aí a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 55, verso 9. Nós estamos na série de palavras Céus Abertos. Diga comigo assim, céus abertos. Vamos falar sobre pensamentos altos. Diga comigo assim, pensamentos altos. Entre algumas coisas que li, que ouvi essa semana, que me chamou muita atenção, é que a nossa ajuda vem do alto. Diga comigo assim, a nossa ajuda vem do alto. E qual que é a problemática disso? A nossa vida não se resolve, escute o que eu vou te dizer. A tua vida não se resolve com autoajuda. A sua vida só tem solução com a ajuda do alto. Glória a Deus. Nós precisamos permanecer naquilo que é o Senhor na nossa vida, independente de como que a sociedade está e para onde a sociedade anda. Nós temos que permanecer na presença de Deus. E uma palavrinha que Deus me deu, eu fiquei com essa palavrinha na cabeça assim, que se eu tivesse tempo eu ia estudar ela melhor, que é o obrigado. Eu falei, nossa, que interessante, porque tem algumas coisas que o Senhor me traz na mente, eu costumo dizer para a igreja, né? Tem coisas que o Senhor ministra no meu coração que eu venho como um rascunho. E aí eu preciso ir em busca, né, dessa informação para depois trazer isso, né, de uma forma mais concreta. Mas a palavrinha obrigado, se você parar para pensar, eu falei, mas Deus é interessante, porque você tem o obrigado de agradecido e você tem o obrigado daquilo que você faz sem você desejar fazer. A mesma palavra. Olha que interessante, né? Dependendo de como a pessoa usa a palavra, ela está ali totalmente obrigada, né? Fica imaginando a quantidade de sentimentos que tem dentro dela quando ela se sente obrigada a fazer alguma coisa, obrigado a estar em algum lugar, obrigado a fazer alguma coisa. Ou então quando ela está agradecida por aquele momento, reconhecendo o seu esforço, né? Em que ela tem uma expressão de agradecimento e ela define esse agradecimento dizendo obrigado. Obrigado por ter me dado essa oportunidade, obrigado por ter me dado essa chance, obrigado por ter me deixado fazer o que estou fazendo, né? E nós não podemos perder esse discernimento daquilo que é o poder que vem do alto, da ajuda que vem do alto. Porque as pessoas estão confundindo ajuda, estão buscando autoajuda. A sociedade está indo atrás do autoajuda, seja lá com o nome que se dá nesse negócio. Estão esquecendo daquilo que é o Deus vivo, em busca de técnicas, em busca de informações. E eu não sei, mas eu fico às vezes perguntando para o Senhor, meu Deus, o que é mais necessário em tudo isso? Porque é necessário sim ter conhecimento, mas é muito mais necessário ter revelação. Glória a Deus por isso. Porque se nós não tivermos revelação, não adianta carregarmos conhecimento. Não adianta. O céu está aberto sobre a sua vida, posso falar amém? E eu quero trazer a palavra para vocês em 3 pontos. Nós estamos entrando em setembro, que é o tempo da colheita. O que é setembro? Setembro é um momento em que Deus vai recolher, Ele vai receber a colheita que você teve durante todo o ano. Glória a Deus por isso. E Ele vai entregar nas tuas mãos novas sementes para você viver um novo tempo. O tempo de colheita é o tempo de satisfação de tudo aquilo que é o resultado de todo o esforço que você viveu durante o ano. E é o momento em que você vai começar a olhar para o tempo futuro, como que vai ser o seu próximo tempo, que é a terceira festa. E se nós falarmos então das 3 festas que o Senhor nos deixa, que é a Páscoa, Pentecostes e colheita. Se nós olharmos, nós não podemos perder aquilo que é do Senhor, não podemos perder a revelação, não podemos ficar mecânicos, irmãos. Você quer saber mais do que a onda do autoajuda? Olha qual é a onda que está vindo agora, que vai mudar muito a sociedade. É o IA. O que é o IA? Inteligência artificial.
A inteligência artificial vai mudar muito a sociedade. A autoajuda vai ficar no chinelo. Existem países que o jornalista já não é mais um ser humano atrás das câmeras, mas é a inteligência artificial com a semelhança de um ser humano, dando as notícias. Então, você não se surpreenda, mas você vai ter inteligência espiritual pregando a palavra de Deus. Hoje, para quem trabalha com venda, no Brasil hoje, se tem alguém aqui no nosso meio que mexe com vendas, você não sabe da oportunidade que você está perdendo. Porque já existem formas no nosso Brasil de você contratar algum serviço de IA e o IA faz tudo para você. Se você faz uma pesquisa breve, rápida, se você quiser vender copo plástico, aí você entra lá e fala, eu quero vender copo plástico, você dá as medidas do copo, você fala o que você pensa e põe lá. O IA faz tudo para você. Ele vai trazer imagem, vídeo e tudo. Fica tudo pronto. É só você pegar aquilo e colocar para vender. Então, quem mexe com venda, se souber lidar com o IA, vai arrebentar de ganhar dinheiro. Isso já está acontecendo agora. Quem está saindo na frente vai ganhar mercado. Então a sociedade vai mudar muito, mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque não importa as mudanças. Uma das coisas que nós ouvimos dentro do Congresso Estadual, né? Um livro velho. Esse livro é velho. Ei, quem tá dentro da escola de líderes, uma das coisas que você aprende dentro da escola de líderes é sobre a palavra, sobre a Bíblia. A Bíblia é um compêndio, irmãos. A Bíblia é um compêndio, são vários livros aqui dentro. A Bíblia tem mais ou menos 40 autores diferentes. Levou 1.600 anos para que ela fosse escrita. Quer dizer, os últimos livros dela foram escritos lá por ano 70 depois de Cristo. Se você pega 70 depois de Cristo, nós estamos no ano de 2023, então coloca aí, mais de 1.500 anos, esse livro aqui, no mínimo 1.500 anos, dos livros mais recentes. É um livro velho. E cada vez mais vão dizer que é velho. E se você começar a colocar na cabeça que a Bíblia é um livro velho, você não vai mais viver aquilo que a Bíblia diz que é para viver, porque vai ficar em desuso. Vai ficar indo em busca do autoajuda, vai ficar indo em busca do IA e vai esquecer a ajuda do alto. Nós não podemos esquecer a ajuda do alto. Posso falar amém? A tua ajuda está em Deus. A tua ajuda está num Deus vivo, num Deus real, num Deus presente, num Deus que está aí com você agora, do teu lado. É Deus que te trouxe aqui para falar contigo, para alimentar a sua alma. É o Senhor que te cura, é o Senhor que te liberta, é o Senhor que te transforma. Glória a Deus por isso. Isaías 55:9 diz o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus por isso. Então, por mais que o homem cresça, desenvolva, evolua, vá morar em Marte, na Lua, onde quiser morar, isso é um limite do pensamento humano. Isso é um limite humano. Os pensamentos do Senhor sempre serão maiores. Posso falar amém? Sempre serão maiores. E dentro desses pensamentos maiores, então eu coloco 3 pontos para vocês. Primeiro ponto, a cruz, a Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo. Ali Cristo aparece para nos libertar. Posso falar amém? É Ele que liberta. É Cristo que te liberta. Glória a Deus. É Cristo que te cura de todo e qualquer tipo de enfermidade. Você crê nisso? Tudo há um processo, irmão.
Para tudo existe um processo. Você tem que aprender a viver o processo do Senhor, sem queixa, sem reclamação, sem murmuração. Só viva, só viva, viva e creia. Viva e creia no poder de Deus, que o poder se manifesta. O poder se manifesta naquele que crê. O poder não se manifesta gratuitamente. Há um preço para que esse poder se manifeste, que é o seu crer. Glória a Deus por isso. Você precisa crer. E aí o que o Senhor, sabe, me mexeu muito para a palavra de hoje. Parece que a gente fica um risco, hein? Você vai conhecendo a Bíblia, não que a gente seja profundo no conhecimento bíblico, não somos. Mas dentro do nosso conhecimento raso, né? Aí você fica dentro do conhecimento raso, olhando para a Bíblia como se fosse uma coisa repetitiva. Ah, eu já vi isso, eu já ouvi pregar isso, eu já preguei isso, eu já tive uma revelação em cima disso. Aí eu vi tal estudo, ainda mais hoje em dia que você entra no YouTube, seja lá o que for, e você vai ver pregadores de todas as formas pregando a mesma palavra. O que está acontecendo? Excesso de conhecimento e escassez de revelação. Consegue entender o que eu estou dizendo? Como é que um livro tão velho pode mexer tanto com a vida da gente agora e no tempo futuro, se você não tiver revelação? Então você tem que ler a palavra e receber a revelação hoje e agora. Foi escrito há muito tempo, mas ela tem uma revelação fresquinha para cada um de nós. Que não é autoajuda, que não é IA, é a ajuda do Senhor, é o socorro presente. E hoje o Senhor está dizendo para nós: os meus pensamentos são maiores do que os seus. Glória a Deus por isso. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso. Glória a Deus. Primeiro ponto: Cristo é aquele que te cura. Glória a Deus. Cristo é aquele que te liberta. A tua alma precisa ser visitada pelo Espírito de Deus. Uma das coisas que o Senhor tem me ensinado é que as prisões de alma, eu estava conversando com o Jefferson esses dias, as prisões de alma são aquelas que você menos quer mexer. Existe uma prisão ali. Aquilo que você não quer mexer tem uma prisão. Quando você tem uma prisão, você tem um trauma. E você não sabe que você tem um trauma. Todas as vezes que você diz um não dentro da palavra de Deus, provavelmente você tem um trauma. E o que você precisa entender? Jesus é aquele que te liberta. Glória a Deus por isso. Então você precisa deixar o Espírito Santo visitar a sua alma, para que ele venha romper aquilo que está travando você. Isso você aprende na cruz, que é a Páscoa. Glória a Deus por isso. Passando pelo segundo ponto, eu estou encerrando por causa do tempo, nós vamos para Pentecostes. Diga Pentecostes. Segunda festa bíblica. O que é Pentecostes? É a primícia. Pentecostes é a primícia. Pentecostes é o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. Pentecostes é o Espírito Santo. Pentecostes é o Espírito Santo sobre nós, é o derramar do Espírito Santo sobre nós. Glória a Deus por isso. É o derramar, porque o derramar do Espírito Santo sobre nós é o agir do Senhor, é nos encher da graça, é nos encher da glória de Deus, porque quando você está curado, posso ouvir um amém? Quando você está liberto, posso ouvir um amém? Você então passa a ser cheio do Senhor, cheio de Deus para quê? Para viver a presença de Deus de forma abundante e transbordante, para viver as promessas que o Senhor tem para você nessa terra, para que essas resistências que vêm sejam arrancadas e você venha romper em fé e viver tudo que o Senhor quer que você viva nessa terra, com o seu foco no eterno. Glória a Deus por isso. É a primícia de Deus, né? A primícia do Senhor derramada sobre nós. É o Espírito dele que vem morar dentro de cada um de nós. O Senhor mora dentro de você, pastor, amém? Glória a Deus. E eu vou para o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? O terceiro ponto é a colheita. O que é a colheita? A colheita é você receber de Deus o que você precisa para viver o amanhã. O amanhã pertence a quem? O amanhã pertence a quem? A Deus. Os céus estão abertos sobre a sua vida, sim ou não?
Os pensamentos do Senhor são mais altos que os seus, sim ou não? Então Ele está planejando um amanhã para você, sim ou não? Então as sementes que Ele entregar na sua mão é para que você venha ter fruto amanhã. Você precisa receber as sementes que o Senhor te entrega. Agora, como é que eu vou receber as sementes que o Senhor me entrega? Se você aprender a viver a cruz, glória a Deus por isso. Se você aprender a viver cheio do Espírito Santo, aí você vai então aprender a receber as sementes e viver as colheitas. Deus tem colheita para você, sim ou não? Você acredita que Deus tem colheita para você? Tem, Deus tem colheita para você. E aí você precisa então aprender a ser o modelo. Você precisa aprender a ser a luz. Você precisa aprender a ser a referência. Como que você vai ser referência? Como que você vai ser luz? E como que você vai ser modelo? Quando Cristo for o seu modelo. Dá para entender o que eu estou dizendo? Cristo tem que ser o seu modelo. E eu encerro a palavra de hoje dizendo para os irmãos o seguinte: meus irmãos, se eu usar essa palavra obrigado e colocar a nossa vida cristã como referência, tudo que você faz para o Senhor, qual é o sentido que você carrega na sua alma? Qual o sentido que você carrega no seu pensamento? Quando a igreja te dá uma oportunidade, quando a igreja diz para você: ei, irmão, estou precisando de você aqui, ali ou lá, como que é isso no seu coração? Quando você vê que você tem uma oportunidade de adentrar dentro da igreja, quando você tem a oportunidade de cultuar, você tem a oportunidade de vir ajudar num dia 7 de setembro, você tem a oportunidade de estar numa vigília, você tem uma oportunidade de pegar um ministério pequeno da igreja e fazer alguma coisa. Como que é a sua alma? Como que é esse obrigado dentro de você? É um obrigado de agradecimento? É um obrigado de falar assim: de novo o pastor está me pedindo coisas? Como que você está diante do Senhor? Porque a igreja, ela é um organismo, é o corpo que cresce. Glória a Deus por isso. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Cristo é o cabeça e o corpo, ele cresce, ele está em crescimento. Toda a igreja está em crescimento. Então você, como parte do corpo, você está em crescimento dentro desse corpo. Mas como que é isso? É a palavra revelada, são os pensamentos altos. Se você se acolher nos pensamentos humanos, você vai começar a pensar como o mundo quer que você pense. E você não pode se deixar ser aprisionado, porque o pensamento humano faz o quê? Tira a cruz, te aprisiona, te fere, causa traumas. Quando é para primiciar, você fica vazio, angustiado, cheio de autoajuda, cheio de IA, cheio de conhecimento, mas não consegue tirar uma unha encravada. Às vezes não consegue dobrar um lençol dentro de casa, porque está todo pesado, confuso. E aí, na hora de ter, então, o resultado de tudo que se faz, não tem resultado, porque a palavra do Senhor diz que aquele que não semeia, ele não colhe, não tem nada, não recebe nada, tudo que Deus dá é como mão aberta, furada, vem, cai e se perde, porque está dentro de um pensamento humano. Mas quando você, então, leva o seu pensamento a Cristo, glória a Deus por isso, então você começa a receber a revelação do Senhor. E você rompe em fé. Porque os céus estão abertos sobre a sua vida.